Eu, na verdade, fiz questão de vir ao Fórum de Davos, quase como se fosse uma necessidade política de falar num fórum em que há 4 anos atrás eu fiz a minha primeira aparição pública no Fórum Internacional. E foi aqui que ganhou destaque a ideia do programa Fome Zero. Um programa que visava minimizar o sofrimento de 11 milhões de famílias que no Brasil ganhavam ou viviam abaixo da linha da pobreza. Assumir compromissos soberanos com o nosso povo e fazê-lo sem medo de errar. É por isso que eu não poderia deixar de vir aqui, para dizer para vocês que o Brasil definitivamente encontrou o caminho de se transformar um país sério, um país respeitado no mundo e um país que aprendeu a andar de cabeça erguida, que não pede favores, exige direitos. Na França, o nosso presidente é eleito o homem do ano, liderando os emergentes, superando todas as previsões, lado a lado com os mais ricos. O presidente Barack Obama também se encontrou com a rainha Elizabeth II numa recepção aos líderes do G20 no Palácio de Buckingham. Mas na foto oficial, quem ganhou o lugar de honra ao lado da rainha foi o presidente Lula. O encontro também teve momentos de descontração, quando Barack Obama cumprimentou o presidente Lula com entusiasmo. Esse é o cara, adoro esse cara, disse Obama. Eu quero, digamos, partir do ponto que, quando o governo do presidente Lula chega ao poder, qual é o mundo que ele encontra e o que ele encontra no Brasil. Basicamente, com relação ao mundo, como eu referi, vê-se um mundo que, obviamente, ainda é um mundo sob hegemonia norte-americana, principalmente, mas em que sinais de multipolaridade começam a aparecer. O que quer dizer multipolaridade? Que é um tema que aparece, uma palavra que aparece muito, e eu vou fazer essa pequena digressão conceitual, porque eu acho que é importante do ponto de vista, inclusive, até da política e do direito internacional. A multipolaridade, pelo menos o conceito, como eu entendo, como é usado, digamos, a descrição de uma situação de fato. Quer dizer, quais são os polos de poder? Lá para o Francis Fukuyama havia um polo único, que era os Estados Unidos, que conduziria as relações internacionais. A multipolaridade significa que isso não é mais assim. Estados Unidos é importante, mas a União Europeia pode ser importante, ou do ponto de vista político mesmo, países como França e Alemanha continuam a ter uma grande importância, o Reino Unido também, mas o Reino Unido é mais alinhado com os Estados Unidos. China e Rússia começam a assumir, digamos, em momentos diferentes, de formas diferentes, mas, digamos, o peso que tem, e alguns países em desenvolvimento, inclusive países como o Brasil e Índia, também se manifestam, e a África, já toda ela independente, também surgem movimentos digamos, de desconforto com essa hegemonia absoluta norte-americana. Então, esse é digamos, é um pouco o mundo que se vê, e, digamos, do ponto de vista geopolítico, a questão mais imediata é a ameaça de uma nova guerra do Iraque. Nesse caso seria uma invasão mesmo, porque sabia que não teria autorização das Nações Unidas. Então, esse era um fato que, digamos, que galvanizava as atenções quando o presidente Lula chegou ao poder. Do ponto de vista econômico, como já mencionei, os dois grandes
fatos que estavam ocorrendo. Claro que havia negociações e outras questões também na área especificamente financeira, em outras áreas, mas, digamos, os dois grandes movimentos eram, digamos, a rodada de Doha, no plano global, que, como eu já disse, tinha aspectos positivos e outros ameaçadores, vamos dizer, do ponto de vista dos países em desenvolvimento, e a ALCA, que era a Área de Livre Comércio das Américas, que também era uma proposta norte-americana, que o governo lá atrás, eu sei porque eu era ministro do Itamar Franco, tinha aceitado com relutância, porque o Brasil estava totalmente sozinho na região, mesmo no governo Itamar Franco, em relação a outros países que queriam que se realizasse uma ALCA muito rapidamente, e o Brasil conseguiu pelo menos adiar, botar para um prazo de 10 anos, o que, por uma boa coincidência histórica, já veio coincidir com a chegada do presidente Lula ao poder, e permitiu uma reorientação. Então, esse era mais ou menos o quadro internacional. Do ponto de vista interno no Brasil, eu acho que a gente também tem que fazer uma análise, porque esse é um fato que influencia a política externa, pelo menos eu via dessa maneira, como ministro das Relações Exteriores do presidente Lula, que o Brasil tinha passado por uma evolução, né? Digamos assim, vendo as últimas 3 ou 4 décadas, o Brasil tinha primeiro se redemocratizado, então tinha, digamos, colocado para trás um dos grandes, por usar uma palavra até que era usada por um ex-ministro das Relações Exteriores do tempo do Goulart, que era o embaixador Araújo Castro, o Brasil tinha muitas hipotecas, que a gente tinha déficits, né? O déficit democrático era o maior deles, então durante todo o governo militar, embora tenha havido algumas atitudes independentes, o Brasil não tomava iniciativas internacionais importantes, porque se sentia a própria carência na área de direitos humanos, por exemplo, sobretudo depois que chegou o Carter ao poder nos Estados Unidos e tal, passa a ser um peso muito grande. Então ele era melhor ficar quietinho. O Brasil passou anos e anos sem ser candidato ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque era para não se expor muito. Então tinha déficit democrático. Havia o déficit também de estabilidade econômica e estabilidade financeira. Uma pessoa da minha geração, eu fui ministro do Itamar, que foi quando foi adotado o Plano Real, foi criticado pelo PT, mas eu acho que isso aí é uma coisa polêmica até hoje, né? Mas o fato de estabilizar a economia em si era uma coisa necessária. Eu, na época do governo Itamar, tinha 50 anos, né? Mais ou menos 51, e eu nunca tinha vivido, que me recordasse, um ano que não tivesse uma inflação de menos de 2 dígitos. Então, isso era a história do Brasil, era essa. Então, isso também afetava um pouco a credibilidade internacional do país. Então, não era talvez o único aspecto, havia muitos outros, mas era um aspecto importante. E a maior das desigualdades, o maior dos déficits do Brasil, o histórico, que vem da escravidão, vem das relações entre capital e trabalho, apesar dos avanços do governo Vargas, etc., era a desigualdade. O Brasil é um dos países, ainda, e agora está rapidamente caminhando para a liderança, uma liderança infeliz nisso. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Ele não é dos países mais pobres, se levarmos em conta tudo, mas é um dos mais desiguais do mundo. Então essa era uma mancha também muito forte na sociedade brasileira, e essa desigualdade tem várias dimensões, obviamente, de classe, que é óbvia, mas também é de raça, né? Eu às vezes, e também de gênero, mas de raça muito patentemente você tinha que defender causas que o Brasil às vezes defendia e diziam, não, vocês ficam defendendo, mas quem é? Cadê o negro aí na sua delegação? Eu vi isso fora, né? Então, bom, enfim, a desigualdade era um grande fator limitador de iniciativas importantes do Brasil. Então, com a chegada do presidente Lula e a perspectiva, né, de atacar a desigualdade com o combate à fome, mais tarde veio a ser Bolsa Família, enfim, tudo que veio a acontecer, mas a própria expectativa nesse sentido já nos dava uma credibilidade maior. O Brasil passou a ser visto com grande admiração no mundo. Sem falar, obviamente, na figura do próprio presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores, mas enfatizando o presidente Lula, o fato de que era um torneiro mecânico, que tinha sido um retirante da área mais pobre do país e que se torna presidente, que não abandona as suas origens, né, que mantém, porque você pode ter tido outros trabalhadores que depois mudam, né, mas quer dizer, que não abandona as suas origens, mas ao mesmo tempo é um homem de diálogo, de paz, de conciliação, é algo que, digamos, encantou o mundo.
né? É algo que, digamos, teve um grande impacto no mundo. E eu pude ver isso concretamente. Não há como dissociar o que o Brasil pôde fazer da própria figura do presidente Lula e das transformações que tinham ocorrido. Importante voltar a frisar, a superação do déficit democrático, pelo menos parecia, né? O início de superação, inclusive, do déficit social, pelo menos em tese, com a Constituição, a parte financeira e essa perspectiva de uma maior justiça social, de uma busca de maior igualdade dentro de um contexto democrático. Isso realmente foi algo que teve um grande impacto no mundo. E eu acompanhei o presidente Lula praticamente em quase todas as ações, também outros assessores, como o Marco Aurélio Garcia, que é uma pessoa originária do PT mesmo. Eu não era, eu só me tornei do PT mais tarde. Mas o Marco Aurélio Garcia, que estava presente, outros Dulce, que também tinha um conhecimento na área internacional bastante marcado. Mas o que era interessante era ver, quer dizer, ao acompanhar o presidente Lula, o interesse que ele despertava no mundo inteiro. A primeira viagem fora do continente que o presidente Lula faz, quer dizer, por que eu digo fora do continente? Porque ele tinha estado na Argentina antes mesmo da posse, e no Chile, e depois esteve no Equador para a posse do presidente equatoriano, e foi quando, capítulo à parte, que talvez se nós tivermos tempo eu poderia abordar, foi criado o grupo de amigos da Venezuela, que ajudou muito na pacificação da Venezuela, mas a primeira viagem fora do país é a Davos, a famosa conferência de Davos, e muito interessante que o presidente Lula fez questão de ir antes ao Fórum Social em Porto Alegre, Fórum Social Mundial, e de lá é que ele vai a Davos para lidar basicamente com os grandes capitalistas e com os líderes dos países desenvolvidos. É um fórum importante politicamente, onde se discutem muitas questões que interessam, independentemente da gente gostar ou não do mundo que a gente está vivendo, mas é um fórum importante. E ele vai trazendo essa visão nova, e desde o início desperta muita atenção. O Brasil, eu estou aqui engolindo um pouco etapas, porque evidentemente foram muitas coisas. O Brasil passa a ser convidado para reuniões do G8, grupo de países mais ricos do mundo, mais a Rússia, passa a ser chamado por tudo. O presidente Chirac, por exemplo, em uma reunião em junho de 2003, imediatamente quer se associar ao Lula numa campanha de combate à fome pelo mundo. O presidente Lula já havia lançado essa ideia de fazer uma espécie de fome zero mundial, e o Chirac, presidente da França, de centro-direita, né, viu naquilo uma oportunidade também de melhorar a sua imagem, digamos, não só internamente, mas junto a países africanos, onde a França tinha influência e queria manter a influência. Então é uma grande mudança. Algumas dessas coisas foram ocorrendo com o tempo, mas havia a percepção de que isso podia ocorrer. Então, quando o presidente Lula anunciou meu nome, né, eu tinha que resumir um pouquinho o que eu achava que a gente ia fazer na política externa. E como eu não podia entrar em detalhes, olha, a integração latino-americana vai ser assim, não sei o que, algo que a gente vai fazer isso, até porque muita coisa a gente foi discutindo e vendo aos poucos. Eu procurei definir com duas palavras que depois acabaram colando mesmo na definição de política externa do período do presidente Lula, que era uma política externa ativa e altiva. Quer dizer, ativa no sentido de que nós não nos inibiríamos em tomar iniciativas importantes, como a integração da América do Sul. Quer dizer, não fomos nós que começamos, isso já havia, mas nós não íamos ficar inibidos de tomar iniciativas importantes, aí com relação à África, outros países, etc., e altiva no sentido de que nós também não iríamos aceitar pressões externas para fazer coisas que não eram do nosso interesse. Então eu acho que essas coisas se manifestaram. Eu vou só rapidamente falar assim, quatro fatos que logo no primeiro ano de governo se manifestaram claramente e, digamos, definiram. O Brasil disse a que veio, o governo Lula disse a que veio. Primeiro, uma posição a favor da paz nessa ameaça que depois se concretizou como a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, com apoio pouquíssimos outros países, sobretudo a Inglaterra, e o Conselho de Segurança jamais apoiou. O Brasil adota uma posição claramente de paz. O presidente Lula já discute o assunto, antes mesmo do fato consumado, com
presidente da Alemanha, com o primeiro-ministro da Alemanha, chanceler, como eles chamam, mas na realidade é o primeiro-ministro Schröder, e com Chirac, quer dizer, um de centro-esquerda, outro de centro-direita. Não tem nada de ideológico nisso, não tem nada de anti-americano nisso. Era a defesa da paz. E é claro, o Brasil defende claramente, chega a sugerir ideias para Kofi Annan, mandou uma carta, que eu fui portador da carta para Kofi Annan, secretário-geral da ONU, ele constantemente ligava, etc. Depois já de iniciado o conflito, atendendo a um apelo do Papa para que os líderes mundiais se unissem para restaurar a paz o mais rapidamente, ele manda também uma carta para o Papa João Paulo II, da qual fui portador. Então todas essas atitudes em relação ao mundo mostram um Brasil pacífico e que buscava a paz. No continente sul-americano, só para falar rapidamente, porque não sei se cabe aqui, isso teria que ser uma outra aula, ele, na primeira atitude, como eu mencionei, internacional importante, ele lança a criação do Grupo de Amigos da Venezuela. Algo muito importante, porque o que o Lula defendia principalmente, o que o Brasil do Lula defendia principalmente, era o princípio da não intervenção e o princípio de que os venezuelanos tinham que resolver, e resolver pelo diálogo, né? Que é um princípio que até hoje, creio eu, valeriam, né? Contrariamente ao que tem sido feito no governo atual, de apoiar a intervenção, se não militar, mas apoiar sanções, e às vezes até parece que vai apoiar a intervenção militar, de modo que, diferentemente disso, Lula lança o grupo de amigos. E é uma coisa tão importante que esse grupo de amigos não é só ele mesmo teve que dizer para o presidente Chaves, olha, Chaves, isso não é um grupo de amigos do Chaves, é um grupo de amigos da Venezuela, então tem que ter várias tendências. Então era o Brasil que coordenou o grupo, mas tinha Estados Unidos, México, Chile, Portugal e Espanha, que na época tinham governos conservadores, sendo que a Espanha tinha até reconhecido o golpe de 2002. Então, essa é uma grande iniciativa da paz e o Brasil também critica de maneira muito forte e incisiva a invasão do Iraque. Então, isso define o Brasil como uma potência de paz, que aliás tem a ver com a nossa tradição. Apenas o Lula levou isso adiante de uma maneira muito afirmativa. Eu queria dizer que em muitos aspectos a política externa não é que ela tenha dado uma guinada, ela passou a dar mais ênfase em certos temas, como esses que eu mencionei, da paz, com todas as implicações que isso tem para a parte de direitos humanos, etc. Bem, do ponto de vista da área econômica, havia dois grandes desafios, que eram a rodada de Doha, na OMC, e a ALCA. A rodada de Doha era uma rodada global, tinha temas que nos interessavam, como possível fim dos subsídios agrícolas, mas naquele momento em que Lula chega ao governo, nós chegamos, havia uma ameaça de que houvesse, digamos, uma espécie de, simplificando um pouco, um conchavo entre a União Europeia e os Estados Unidos, pelo qual os temas sensíveis para eles fossem afastados e os temas que interessavam aos países ricos avançassem, né? E o Brasil lidera um grupo, é um primeiro G20, não é o G20 que depois foi criado, depois do G20, que é um grupo de países em desenvolvimento no âmbito da OMC, que teve enorme importância e que teve grande influência, digamos assim, na maior respeitabilidade internacional do Brasil, porque você via que o Brasil podia liderar, não tinha medo de liderar. Isso é uma coisa muito importante, porque você via antes, muitas vezes até a posição podia não ser errada. Eu fui embaixador e via isso e dizia assim, olha, pode ir nessa direção, mas não seja muito protagônico, cuidado para não incomodar os Estados Unidos, cuidado para não incomodar a União Europeia, porque predominavam outros interesses, natureza financeira, sei lá, outra percepção do mundo, né? E aí não, o Brasil foi muito claro, o Brasil teve, obviamente, a liderança compartilhada com a Índia, porque nós fazíamos questão de compartilhar a liderança. Pelo gosto dos indianos, o Brasil até tomaria à frente mais individualmente, mas nós fizemos isso compartilhadamente, e era um grupo que reunia a China, reunia países de desenvolvimento da África, de todas as partes do mundo. E isso foi fundamental para mudar o padrão de negociação na Organização Mundial do Comércio. Nós não conseguimos, infelizmente, tudo o que a gente queria. Algumas coisas, sim, vieram a ocorrer mais tarde, como, simplificando muito, o fim dos subsídios à exportação de produtos agrícolas, mas não à produção. Não conseguimos, mas pelo menos conseguimos evitar um acordo que seria altamente desfavorável a nós. E isso foi reconhecido em todo o mundo, às vezes criticado no Brasil e objeto de observações positivas fora. E em relação à ALCA, nós também dissemos, olha, confesso que não tínhamos grande simpatia pela ALCA, porque havia, além do aspecto econômico, evidentemente um aspecto, digamos, político de consolidar a hegemonia norte-americana sobre o continente, que
todo, o que eles chamam o hemisfério ocidental, até para se contrapor, do ponto de vista, aí já não é ideológico, do ponto de vista econômico, a União Europeia, outras potências, etc. Mas, enfim, a ALCA tinha sido lançada, nós estávamos naquele início, então o que nós fizemos? Nós dissemos, não, tá bem, é para negociar, vamos negociar, mas vamos respeitar o interesse brasileiro. Então procuramos trabalhar de maneira que o nosso interesse fosse preservado em áreas delicadas, não vou entrar em detalhes assim, mas, por exemplo, patentes. É muito importante, sobretudo na área farmacêutica, é muito importante para você ter uma indústria farmacêutica que seja capaz de produzir remédios genéricos, uma coisa de interesse até social, além de econômico. Aliás, essa indústria genérica tinha iniciado no governo Fernando Henrique Cardoso, mas estava ameaçada se a ALCA fosse assinada da maneira que os americanos queriam. Afastamos as questões, por exemplo, de compras governamentais. Por que compras governamentais são importantes? É um termo técnico usado lá, mas o que isso quer dizer? Quer dizer você poder usar o poder de compra do governo, da Petrobras, por exemplo, para estimular a indústria naval brasileira, em vez de comprar plataforma em Singapura ou em outro lugar qualquer do mundo. Então isso era muito importante que esse tema não entrasse. E assim vários outros, nós evitar, por exemplo, também a inclusão de questões da relação entre o investidor e o Estado, que você acabasse protegendo o investidor contra a soberania nacional e, no fundo, discriminando até contra o empresário nacional. Então tudo isso nós conseguimos evitar. Fomos tão bem sucedidos em evitar que os próprios americanos depois se desinteressaram e quando houve a Conferência de Mar del Plata, que é colocada como um marco no encerramento das negociações, mas na verdade ali foi mais a lápide no túmulo da ALCA, porque a negociação mesmo já havia sido interrompida. Então o Brasil foi muito afirmativo nessas questões do OMC e da ALCA, e muita credibilidade, mas ao mesmo tempo nós fizemos algo positivo. A mais importante, logo no início, que é uma marca, é a integração sul-americana. Nós não inventamos a integração sul-americana, ela existia, já havia tido iniciado. Como eu disse, eu fui ministro do Itamar Franco, lá atrás, já tinha visto uma proposta, como na época tudo girava muito em torno do livre comércio, então começou a se falar de ALCA, nós sugerimos uma área de livre comércio sul-americana, ALCSA. Né? Então a gente até brincava na época, ALCSA e não ALCA. Depois no governo Fernando Henrique ele fez uma importante reunião presidencial, também tem que reconhecer isso, mas não aprofundou, ficou limitada à área de infraestrutura e as coisas não evoluíram. Então no governo Lula nós resolvemos levar isso adiante. Como? Consolidando o Mercosul, que tinha sido criado lá atrás, tinha sido, digamos, criado ainda no governo Collor, como resultado dos entendimentos que vinham desde a democratização, do governo Sarney, etc., criado no governo Collor, Tratado de Assunção, e consolidado no governo Itamar Franco, no qual eu tive participação, quando o Mercosul é institucionalizado e se cria, enfim, com base inclusive na União Aduaneira, que é uma maneira de, digamos, de fazer com que as economias se entrosem mais. Né? Até hoje você vê a crítica, os neoliberais sempre quando querem, dizem, não, vamos deixar, não queremos União Aduaneira, vamos deixar cada um negociar livremente. Negociar livremente, né? Nós nos enfraquecemos, obviamente, além de perder, digamos, o conteúdo político e social que tem o Mercosul. Porque só um parêntese que é preciso introduzir nisso tudo, a integração sul-americana ela é muito importante, obviamente, do ponto de vista econômico, comercial, para a presença no mundo, mas ela é, sobretudo, algo político, que tem a ver também com o desenvolvimento social dos países. Nós sempre tivemos essa preocupação, já tínhamos no governo Itamar, mas obviamente no governo Lula isso aumentou muitíssimo, e também da paz, quer dizer, queremos a paz na região, mesmo os princípios que inspiraram também a integração europeia, a União Europeia, depois da Segunda Guerra Mundial. Nós não tivemos uma guerra aqui, felizmente, mas tínhamos rivalidades, quer dizer, tivemos guerrinhas localizadas, Peru e Equador, etc. Mas de qualquer maneira, então, isso tudo. Então, com essa percepção, eu tenho que resumir uma história muito comprida, nós conseguimos fazer acordos, primeiro, entre o Mercosul e a comunidade andina, que era outro processo de integração que existia, que envolvia Peru, Venezuela, Colômbia e Equador. Chile nós já tínhamos um acordo, que nós aprofundamos, Bolívia, idem, também nós aprofundamos, e depois incluímos Guiana e Suriname também nesse processo e criamos
com base numa integração econômica real, quer dizer, não era uma coisa assim só de declaratória, uma integração econômica real, que foi responsável por um aumento enorme do comércio entre os países da América do Sul, principalmente do Brasil, inclusive, com grande conteúdo de produtos manufaturados. Nós conseguimos criar a base do que nós chamamos, então, a Comunidade Sul-Americana de Nações. Essa Comunidade Sul-Americana de Nações, CASA, né, ela durou pouco, o nome durou pouco porque isso rapidamente evoluiu para a Unasul, que foi o nome finalmente adotado e que foi a primeira vez que os países sul-americanos tiveram uma organização própria, talvez fora do futebol ou de alguma outra organização desse tipo, esportiva ou cultural, sei lá, nem cultural. Então, isso era uma coisa muito importante e, obviamente, isso marcou. Ela levou tempo, todo esse processo que eu estou descrevendo em poucas palavras, vai até 2008, na realidade a Unasul é criada por tratado, ela agora, o governo denunciou a Unasul, porque quer se afastar, não temos nenhum interesse na integração, vou voltar a esse tema no final, na parte das conclusões, mas tenho dúvidas, inclusive, se isso é possível. Não é uma questão, como se costuma dizer hoje em dia, pacificada do ponto de vista jurídico. O normal seria que algo que é criado através de tratado, aprovado pelo Congresso, para você sair também tivesse que passar pelo Congresso. Eu acho que essa seria o normal. No Chile, inclusive, está havendo uma discussão muito grande sobre isso, aqui está sendo ignorado, e eu acho que é uma questão importante, estrutural. Claro que nós estamos com tantos problemas que você acaba deixando essas questões, mas é uma questão importante que tem que ser vista e que tem que ser levada adiante. Enfim, então criou-se a Unasul, isso foi uma coisa muito importante, isso mexeu um pouco, digamos, com as placas tectônicas aí do mundo, da região. E, ao mesmo tempo, só para completar, eu mencionei a minha integração, porque eu disse que eram 4 coisas. Então, as iniciativas tomadas logo no início, em relação a posição, melhor, num caso é posição mais do que iniciativa, a posição com relação à guerra do Iraque, as posições com relação à ALCA e ao OMC, e o esforço de integração sul-americana são marcos que mostram para onde vai o país. Agora, claro que isso não está isoladamente, isso ocorre juntamente com uma aproximação maior com a África, uma aproximação maior com outros países em desenvolvimento, uma aproximação com os países árabes, sem hostilizar Israel. Nós nunca hostilizamos Israel, isso é totalmente um engodo. O presidente Lula foi o primeiro presidente brasileiro a visitar Israel. Simplesmente nós não tomávamos o partido de Israel, o nosso partido era a paz. E a paz passava também pelo reconhecimento do Estado palestino, o que acabou ocorrendo no final do governo. Mas criamos novos mecanismos. Houve esse mecanismo de cúpula de presidentes, chefes de Estado entre países árabes e América do Sul, ASPA. A Europa imitou, fez a mesma coisa 2 ou 3 anos depois dessa iniciativa sul-americana, na realidade inspirada pelo Brasil. Fizemos a mesma coisa com a África, né? E tudo isso teve uma imensa repercussão em termos de comércio e em termos de credibilidade do país. Então o Brasil passou a ser um ator global, simplesmente. Eu não posso entrar em muito detalhe, porque o tempo não permite, mas dentro desse contexto multipolar que eu já havia mencionado antes, de não ter uma hegemonia absoluta de um único país, o Brasil foi chamado, por exemplo, por uma conferência restrita sobre a paz no Oriente Médio. Era uma conferência que, fora os países ali da região, só tinha países que eram grandes doadores, alguns dos países ricos da Europa, e países árabes ou islâmicos. O Brasil, os únicos países em desenvolvimento convidados, não árabes e não islâmicos, foram Brasil, Índia e África do Sul, o que é muito interessante, porque uma das primeiras iniciativas também do governo Lula, né, foi a criação do IBAS, né, em inglês a sigla IBSA, que era um mecanismo de cooperação entre países em desenvolvimento, com várias vertentes importantes, que seria muito longo eu explicar aqui, mas inclusive de ajuda a outros países também. O IBAS teve programa de cooperação premiado pelas Nações Unidas, programa de cooperação no Haiti, programa de cooperação na Guiné-Bissau e em vários outros lugares. E isso tudo foi colocando o Brasil no mapa do mundo, e não fomos nós que o Brasil se mete. Não é o Brasil que se mete, o mundo vê a importância do Brasil. Daí é que nasce também o pedido do presidente Obama para que o Brasil ajude na questão do programa nuclear iraniano. E o Brasil ajudou e conseguiu, aliás, o que eles não estavam conseguindo. Na época, por razões de política interna, os Estados Unidos rejeitaram.
Mas 2 ou 3 anos depois, o próprio Obama foi adiante na mesma direção. Claro que com o tempo passa, as coisas não são idênticas, mas enfim, na mesma direção. E veja bem, esse protagonismo não buscado, mas natural do país. Vamos lembrar de uma coisa: o Brasil é o 5º país do mundo em território, 5º em população. Chegou a estar entre a 7ª ou 6ª maior economia do mundo, mas certamente, mesmo num período como o nosso agora, está entre as 8 ou 9 maiores economias do mundo. Então o Brasil tem que ter um papel importante no mundo. E o que acontece no mundo interessa ao Brasil. E o Brasil pôde fazer isso levando para fora a agenda que estava sendo implementada dentro também, com ênfase na justiça social, com ênfase nos direitos humanos, mas numa concepção dos direitos humanos que não fosse exclusivamente formal, que é importante também, mas que também tivesse esses aspectos de justiça social, de combate à desigualdade, de combate à fome, né? Por que o Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz, propõe o nome do presidente Lula agora para ser Prêmio Nobel? Não sei o que vai acontecer, mas de qualquer maneira, qual é a razão principal? É que o Brasil, durante o governo do presidente Lula, o presidente Lula retirou milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas da pobreza, acabou com a fome, que está voltando, mas acabou com o Brasil saiu do mapa da fome e da FAO, e o Brasil não só era um exemplo, né? O Chirac percebeu isso, mas era um ativo participante em programas de cooperação com a África, em outros países da América Latina, Caribe, etc. Então tudo isso fez com que a nossa política externa não só fosse ativa e altiva, mas também fosse ao mesmo tempo defensora da soberania nacional, quer dizer, do nosso interesse, temas como a ALCA, temas como a OMC, isso era muito óbvio, mas também há outros que eu poderia citar, defensora da soberania nacional e ao mesmo tempo solidária com outros países em desenvolvimento. E fazia isso tudo, digamos, de uma maneira harmônica com outros países da região, né? Eu já falei da Unasul, mas nós criamos, não é um órgão de tratado, não tem o mesmo peso, mas a CELAC, digamos, corresponde a todos os países da América Latina e Caribe. A primeira reunião se dá em Brasília, se dá no Brasil, em Sauípe, na Bahia, pouco depois, aliás, da criação da Unasul, e é a primeira vez na história, estou repetindo aqui uma coisa que o presidente Lula gostava de dizer, mas é a primeira vez na história que os países latino-americanos e caribenhos, no caso dos latino-americanos e de alguns caribenhos, pelo menos o Haiti e a República Dominicana, depois de 200 anos praticamente de vida independente, é a primeira vez que eles se reúnem sem a tutela, seja das potências coloniais, seja da Europa, ou seja, sobretudo, dos Estados Unidos, da superpotência do hemisfério. Criamos também um Conselho de Defesa sul-americano, tudo isso foi mexendo com a geopolítica da região e o Brasil passou a ser chamado. 2 exemplos para mostrar como o Brasil era considerado na época. Novembro de 2009, um espaço de 15 a 20 dias, não tem aqui as datas totalmente presentes, no espaço de 15 a 20 dias, vem a Brasília, entre outros, porque eu não estou nem mencionando todos, mas vem entre outros, o presidente de Israel, que é o Shimon Peres, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, o presidente do Irã, Ahmadinejad, e o presidente da França. Não só para tratar de assuntos bilaterais, mas tratar de assuntos da paz mundial. A questão iraniana, a questão do Oriente Médio foi tratada com todos eles. Eles vêm a Brasília. É a primeira, no caso do Sarkozy, na realidade foi uma reunião em Manaus, mas enfim, vem ao Brasil. Então Brasília passa a estar no centro, e não somos nós que pedimos, eles que vêm aqui. Cito outro exemplo, quando o Brasil fez aqui a primeira reunião dos BRICS, não tinha nem mencionado os BRICS, mas como resultado de toda essa atividade, da criação principalmente do IBAS, Índia, Brasil, África do Sul, Rússia e China, querem também se unir para não ficar, digamos, por que Rússia e China não eram parte do IBAS? Eles pediam para ser. Por que não eram? Porque nós não achávamos que eles não eram suficientemente democráticos. A verdade simplificada é essa, nós queríamos preservar esse caráter. Mas, enfim, criamos os BRICS também, e os BRICS têm um peso na geopolítica e na geoeconomia do mundo enorme. Enfim, então tudo isso, eu queria dizer que na primeira reunião dos BRICS, aqui, não a primeira que existiu, porque a primeira foi em Ekaterimburgo, mas a primeira cúpula realizada no Brasil, em Brasília, vem o ministro
exterior da Palestina atravessa o mundo inteiro, praticamente, para ter uma conversa num café da manhã com os ministros do IBAS. Portanto, então, isso mostra, digamos, como as nossas iniciativas eram importantes. Enfim, eu poderia citar muitos outros exemplos, não posso, seria enfadonho até aqui numa aula inicial mencionar, né, como a própria gênese dessa questão da participação do Brasil na questão do programa nuclear iraniano, no pedido americano. O presidente Obama, muito claro, diz o seguinte: olha, esse é um problema muito sério, eu estendi minha mão, não fui correspondido, e eu preciso de amigos que falem com quem eu não posso falar. E aqui era pintado pela grande mídia brasileira como se fosse uma atitude anti-americana, era um pedido deles, do Obama. Enfim, podia citar muitos outros exemplos, mas o fato é que o Brasil passou a ter essa política externa. Vamos passar rapidamente para as conclusões, eu não vou entrar em todos os detalhes do que ocorreu no Brasil nesse período do impeachment, que na realidade é um golpe, obviamente, para retirar a presidente Dilma, e era um golpe para preparar um outro golpe, que era o golpe de impedir o presidente Lula de ser candidato a presidente e de afastar um projeto progressista no Brasil. Não é a primeira vez que isso ocorre no Brasil. O governo Vargas, toda acusação de corrupção, depois não ficou nada aprovado, mas foi suficiente para levar o Getúlio Vargas a um suicídio. A queda do Goulart também, corrupção foi usada, etc. e tal. Mas, enfim, não vou entrar nessa análise, que outras pessoas farão essa análise, mas eu quero salientar um aspecto que tem a ver com a geopolítica. Era a importância que o Brasil tinha assumido no mundo, com coisas como o BRICS, isso coincide com a descoberta aqui do pré-sal, e a integração da América do Sul e da América Latina. Eu vou fazer, como várias vezes faço muitas aulas minhas, estou me repetindo, mas provavelmente quem está me ouvindo não assistiu a essas aulas. Houve duas capas da revista Economist. A revista Economist é talvez a principal revista, digamos assim, de uma direita liberal civilizada, né? Ela talvez nem se considere de direita, mas enfim, certamente pró-capitalista, pró-crítica da esquerda no mundo inteiro, mas ela é razoavelmente civilizada e tem que ser bem informada para poder atender o seu público. E a revista Economist fez duas capas em que o Brasil aparece de maneira proeminente. Uma ficou muito famosa, é a imagem do Cristo Redentor alçando voo, como se fosse um foguete, e justamente em virtude da nossa capacidade de resposta à crise de 2008, né? O Brasil rapidamente se tornando uma economia, quer dizer, rapidamente recuperando o crescimento econômico. E a outra, que para mim é até mais significativa do ponto de vista político, é uma capa que tem o continente americano de cabeça para baixo, quer dizer, de cabeça para baixo com a convenção, porque Deus não disse o que tinha que ficar em cima ou o que ficar embaixo, mas pela convenção predominante, não foi sempre assim não, né? Houve mapas diferentes, né? No passado, na Renascença, etc. Mas pela convenção predominante, o norte em cima e o sul embaixo. Então o mapa é ao contrário, com digamos, a Ilha do Fogo, a Patagônia lá em cima e o Alasca lá embaixo. Então o mapa de cabeça para baixo é a capa da revista. Chama atenção para uma reportagem especial que diz A Ascensão da América Latina, é o título. Não é mais o quintal de ninguém. Nobody's backyard. Por quê? Porque a América Latina sempre era referida por nós mesmos, às vezes de maneira assim, complexo de vira-lata, né, pejorativa, mas pelos próprios acadêmicos norte-americanos, sobretudo os que lidam com defesa, eu fui ministro da Defesa também, pude constatar isso, como o quintal dos Estados Unidos. Quintal estratégico. Como a Rússia pode ter lá o quintal dela e a China que tem o quintal dela, o Brasil é o quintal. O Brasil, a América Latina era o quintal. E todas aquelas iniciativas que o Brasil havia tomado, a projeção que ele havia obtido, a descoberta do pré-sal, que é algo muito importante aqui do ponto de vista interno, e todo o desenvolvimento social e econômico e o prestígio do presidente Lula. A integração da América do Sul, né, em que a liderança... As pessoas falam muito da ligação do Brasil com a Venezuela, com o Chávez. Sim, é verdade, nós tínhamos uma ligação fraterna em muitos sentidos, embora também críticas. O presidente Lula criticar várias vezes, diretamente e francamente, para o presidente Chávez. Mas não era só com ele. Quando o presidente Uribe, da Colômbia, que era uma pessoa de direita, tinha um problema, sobretudo com a Venezuela, outra vez também teve com o Equador, ele não ia para os Estados Unidos, ele vinha para o Brasil, ele vinha conversar com o presidente Lula, porque ele sabia que ele que podia, de fato,
ajudar. Então, o Brasil tinha crescido de uma maneira extraordinária e tínhamos deixado de ser o pátio traseiro, para usar a palavra em espanhol, backyard, quintal, dos Estados Unidos. Eu acho que esse conjunto de coisas que eu mencionei, eu não vou novamente resumi-las aqui, mas vocês podem fazer um esforço depois de anotar essa projeção internacional, a integração sul-americana, a busca na África, países árabes, etc. Tudo isso, a criação dos BRICS, etc., tudo isso dá ao Brasil um peso que antes não tinha e dá à América do Sul e à América Latina possibilita uma atitude que também ela não tinha. E aí eu acho que isso mexeu com os interesses geopolíticos e geoestratégicos. Infelizmente o resto é história, mas a história, sabemos, não terminou e ela vai continuar e eu tenho certeza que, embora nós estejamos vivendo um período muito duro, muito difícil, com ataques à democracia, com ataques aos direitos humanos, né? Nesse momento que eu estou aqui gravando esse programa, tomo conhecimento da extinção da Comissão sobre Tortura, mas enfim, não vou relatar todos a perda de consciência em relação a problemas de gênero, de raça, etc., os cortes na educação, tudo isso, e essa política externa que está totalmente desorientada, ou melhor, mal orientada, né, a ponto de nós termos corrido o risco de entrarmos numa guerra, porque nós estivemos perto de uma guerra na situação da Venezuela e abandonando princípios fundamentais, como solução pacífica de controvérsia, princípios constitucionais, né? A busca do diálogo, enfim, a não intervenção, etc. O fato é que nós vivemos esse momento difícil, isso se reflete na política externa de maneira dramática, a credibilidade do Brasil nunca teve tão baixa, mas nós sabemos que esses momentos passam. É claro que não passam de graça, você precisa lutar e se empenhar por isso, mas é preciso também ter um horizonte, ter uma noção de para onde vamos. E eu acho que o que se passou nos últimos governos, nos últimos períodos do governo Lula e Dilma, falo na política externa, poderia falar um pouco do governo Dilma também, inclusive na parte da política externa de defesa, mas não vou deixar isso de lado no momento. E eu diria que isso não vai se repetir igual, porque a história está sempre mudando, né? Essa multipolaridade que eu falava lá atrás já está meio diferente, porque a China agora já é quase que uma igual, ou talvez até em alguns aspectos superior aos Estados Unidos. A Rússia mantém uma grande importância, mas quer dizer, as coisas vão mudando. Mas o fato delas mudarem não quer dizer que aquilo que ocorreu não possa nos servir de inspiração, da mesma maneira que os 8 breves meses de Santiago Dantas, lá atrás no governo Goulart, também foram inspiração para nós. Então, temos a certeza de que o Brasil é um país importante, com um povo diversificado, e quando nós retomarmos plenamente o apego à verdadeira democracia, aos direitos humanos, à justiça social, e isso acompanhado de uma visão solidária com nossos vizinhos e com outros países em desenvolvimento, nós voltaremos a ter esse papel importante, fundamental mesmo, no cenário internacional e na busca da paz.